da encanação. Neste período de seca, o seu José se preocupa ainda mais. No ano passado faltou água, porque a mina secou. E ele teve que encher 3 represas do sítio com água trazida por caminhões-tanque. A mina que nós puxamos para nós já está menos da metade. Já está enchendo 1.700 litros d'água aqui na mar. Já fica quase seco o poço. Quando é ali para mês de julho e agosto, não tem água. Nem para casa. Esse poço tem 13 anos que foi construído, mas ao contrário do outro, esse aqui já tem energia que faz a bomba funcionar e puxar a água que fica aqui nesta caixa. Mesmo assim, a maioria dos moradores não tem água em casa. Isso porque a Prefeitura Municipal não fez o encanamento. Apenas 3 famílias usam água dessa caixa. Isso porque compraram os canos e fizeram a instalação de forma improvisada. A água é uma necessidade primária do pequeno produtor. Quase R$400 mil investido. Um elefante branco ali parado, imponente, que só para olhar, sem uma gota d'água. Nós procuramos o secretário municipal de Agricultura de São José do Povo para dar uma resposta aos sitiantes do assentamento Sandrini. Ele reconhece e diz que o problema será resolvido nos próximos 30 dias, com o uso de uma verba de R$90 mil. Nesses 30, 20 dias mais ou menos, eu creio que já vai dar início nele para poder funcionar. O trabalho em busca de novas alternativas para o campo em Mato Grosso tem encontrado no trigo uma das promessas. Tem gente que aposta para valer no potencial dessa cultura aqui no estado. A nossa equipe acompanhou um dia de campo que retrata muito bem isso. Se fosse uma lavoura comercial, esta área de 250 metros quadrados, plantada no início de março, já poderia ser colhida e garantiria uma boa produtividade no espaço usado para experimentos. O trigo apresenta volume e qualidade nos grãos. O trigo de sequeiro pode ser uma opção em curto prazo, né? Está aqui a prova, você vai ver material genético plantado aí, produzindo razoavelmente de 35 a 40 sacos de trigo por hectare, que é considerado uma produtividade econômica. Nós precisamos aqui que haja um preço que remunere o custo de produção e deixe uma margem para o produtor. Na avaliação dos pesquisadores, existe espaço de sobra para o trigo em Mato Grosso, cerca de 1 milhão de hectares. E o cereal é apontado como uma ótima opção para a rotação de culturas. Pode reduzir essa população de nematóide em área de soja, algodão e feijão. Nós temos o trigo como uma opção para esclerotínio, o mofo branco, né? Ele reduz o mofo branco. O trigo também permite você fazer controle de folha larga, de difícil controle, com custo baixíssimo em relação às outras culturas leguminosas e malváceas, né? Enfim, a cobertura do solo, como você vê aqui, essa luz solar, né? No solo ele acaba matando os organismos da matéria orgânica e o trigo não permite isso, porque ele deixa uma palhada muito bonita na área, evita a erosão solar, evita a erosão da matéria orgânica, enfim, é uma cultura importantíssima para nós aqui. Durante um encontro promovido pela Câmara Técnica do Trigo, foram apresentados os trabalhos de melhoramento genético no estado. Esta pesquisadora estuda o desenvolvimento da cultura há cerca de 5 anos. Nós temos hoje 35 cultivares no campo que apresentam realmente potencial para cultivo aqui no Cerrado em condição de sequeiro. E tem a cultivar BRS 404, que já foi realmente desenvolvida para essa condição de calor e seca e que está apresentando um bom potencial de produtividade, para 2.000 quilos por hectare. Apesar das pesquisas comprovarem a capacidade de adaptação do cereal nas lavouras mato-grossenses, o cultivo de trigo no estado precisa de incentivos. Que a gente tem visto que o potencial produtivo dele é interessante para a nossa região quando a gente compara a rentabilidade do custo dele e do que ele nos proporciona. O grande problema nosso ainda aqui é a comercialização, que a gente não tem nenhum moinho ainda que possa comprar esse trigo aqui pra gente. Na safra passada tivemos produtores que realmente plantaram e a rentabilidade foi muito boa, porém na hora de comercializar não tinha para quem entregar esse trigo. Depois do intervalo, os debates sobre o futuro da produção de milho em Mato Grosso. E as informações da 53ª Expo Agro, que começou neste fim de semana em Cuiabá. Até o próximo domingo, as atenções do mundo agro estarão voltadas para Cuiabá. A capital cedia a edição de número 53 da Expo Agro, que começou neste fim de semana. O Roberto é veterinário de uma fazenda que há mais de 20 anos participa dos leilões da Expo Agro. Dessa vez foram preparados cerca de 300 animais para a venda. Foco na pecuária de elite, com 250 touros melhoradores.
Durante a Expo Agro é um momento ideal para a gente acabar divulgando os reprodutores e a própria marca da fazenda. Além de ser um encontro dos amigos, né, a gente acaba fazendo muitos negócios aqui, principalmente nessa área nossa, que é a área de genética de reprodutores. Os leilões devem movimentar mais de 10 milhões de reais durante a feira em Cuiabá, com gado de corte, elite e cavalos. A previsão é de que 9 mil cabeças sejam comercializadas. Uma novidade na Expo Agro deste ano é o shopping de bovinos, uma forma diferente de negociar o gado, onde compradores e vendedores vão poder negociar na hora prazos e preços variados. Nesta área serão feitos diversos cultivos nos próximos anos. O espaço faz parte do projeto que amplia a participação da agricultura na Expo Agro, com oportunidades para a pesquisa. 18 mil metros quadrados que estão sendo destinados à demonstração de variedade das commodities que nós mais somos fortes, né, no estado e no Brasil, e também destinado ao pequeno produtor. A Empire vai ser responsável por isso. Durante o ano todo, a gente pretende deixar essa área viva para que ela sirva de discussão e disseminação de tecnologia do que se faz no Estado. O agro ainda ganha espaço nas discussões políticas e técnicas, com a realização pelo segundo ano consecutivo do Fórum das Cadeias Produtivas. Amanhã, o parque recebe o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que participa do painel sobre agronegócio. Ao longo do dia, serão realizadas palestras com temas voltados para a tecnologia e pecuária. Nos dias 11 e 12, a discussão abrange a genética de bovinos. Na quinta-feira, serão realizadas palestras da Rede Agro. E na sexta-feira, a logística é o assunto principal. Com a missão de trazer o agronegócio para dentro da exposição agropecuária de Cuiabá. O estado já é referência de produtividade e nós teremos aqui uma vitrine de demonstração que será referência para o Brasil todo. Conquistar mais espaço no mercado mundial, ampliando a demanda pelo milho produzido por aqui. Esta pode ser uma boa saída para diminuir os impactos nos preços em épocas de superoferta do grão. O assunto fez parte do Fórum Internacional do Milho, realizado em Primavera do Leste. Ao falar sobre milho, nada melhor que uma lavoura para apresentar a capacidade produtiva e as tecnologias aplicadas à cultura no Brasil. No encontro que debateu o futuro do cereal, destaque para a qualidade e o desempenho de nossas lavouras. O país tem potencial de sobra para se tornar um dos maiores fornecedores do grão no mundo. O fórum também atraiu gente de fora. Cerca de 20 embaixadores acompanharam as discussões e apresentações. Eles representam países que já compram ou podem vir a comprar o milho brasileiro. Uma chance de abrir novos mercados para o grão produzido aqui. Para El Salvador, a agricultura é um dos setores prioritários. A produção do milho, a produção do feijão é fundamental para garantir a segurança alimentar de nossa população. Então, nesse sentido, conhecer a experiência do Mato Grosso na produção do milho, compreender também as dinâmicas de cooperação que nós poderíamos desenvolver com o Mato Grosso é realmente importante. Oportunidades de negócios destacadas no Fórum Internacional. 70% do crescimento mundial de demanda tem que ser atendido pelo Brasil. Então você vê a importância que tem de tudo isso. O Brasil realmente é o principal player disso e a gente está fazendo esse evento por causa disso. Quer dizer, a gente está aqui trazendo potenciais, aqueles que já compram da gente, mas também como está o México aqui, tem o Irã, por exemplo, que já é um grande comprador, tem Israel, tem vários. Nós temos qualidade, nós temos potencial e a gente precisa o quê? Aumentar essa relação, né, comercial com esses países. Esse evento é para mostrar isso, ó, tá sobrando milho no Brasil, vocês precisam de milho, o futuro precisa de milho, então aqui é o lugar para vocês virem comprar. Mas para abrir mercado e garantir boa comercialização, também é preciso encontrar soluções para antigos problemas. O investimento em infraestrutura precisa acompanhar o avanço registrado no campo. O Brasil precisa de acreditar em si próprio. Se você observar desde o primeiro plano econômico, aquela verba que era mais ou menos fixa,
entre 9% e 12% do PIB para a infraestrutura, caiu para 0,9%, 1,5% no máximo. Isso é desacreditar no próprio país. A infraestrutura é fator fundamental para que o Brasil continue a crescer. Movimentação grande no mercado da soja nos últimos dias. Os rumores de que a safra norte-americana não deve crescer tanto quanto se imaginava impulsionou as cotações e alavancou as vendas do grão. Os 750 hectares da fazenda do seu Leonildo estão assim. Por aqui a colheita do milho já terminou e os grãos foram levados para armazéns contratados. Agora o agricultor analisa o mercado para vender as 25 mil sacas que ainda não foram negociadas. Eu já havia vendido 45% lá atrás, a R$17, quando ainda tinha um preço bom. E depois, outra parcela, eu negociei ela em trocas de insumos para a próxima safra de soja. Aí nós vamos buscar a oportunidade de negócio, mas nada de reclamar não. Além do milho, o seu Leonildo ainda tem soja para vender. 30% do que ele colheu na safra de verão ainda estão estocados. Então a gente conseguiu pegar um preço ainda a 70, uma parte, outra parte 65, 64 e R$60. E no final agora nós ficamos com a outra parcela aí para vender aí nesses preços de 45 e aí então nós não vendemos, seguramos porque não havia necessidade. Com a valorização da commodity nos últimos dias, o agricultor decidiu retomar as vendas. A ideia é aproveitar os momentos de alta e liquidar a soja que está guardada. Eu estou vendendo e nos próximos 15 dias eu acredito que eu acabo de vender o resto que falta, porque eu não posso ficar apostando na sorte o tempo inteiro não. O seu Agenor também aproveitou a alta do mercado. Estes caminhões saíram da fazenda levando o restante da soja que ocupava os armazéns. Com isso, ele resolveu um problema que começava a atrapalhar: a falta de espaço para guardar o milho. Chegou nas mínimas aí que a gente acompanhou aí, 46, 48 a saca, e agora foi comercializada a 55 essa última. A gente aproveitou e estamos limpando justamente para abrir espaço também para o milho que tem muito milho para chegar ainda e essa soja estava ocupando esse espaço. O aumento no preço da saca se deve à expectativa de queda na produtividade das lavouras de soja dos Estados Unidos. Nesse período, as plantas estão em desenvolvimento por lá e começaram a ser prejudicadas pela falta de chuva. Finalizaram o plantio e não se concretizou toda essa área plantada a mais. Teve uma leve redução de área plantada. Então, com isso e mais a seca que está tendo lá, eles divulgaram uma perda em torno de 500 mil toneladas, que fez o mercado Chicago subir, né? Como não há garantias de que estes preços se sustentem por muito tempo, a análise detalhada do mercado e dos custos da safra é sempre a melhor estratégia para decidir qual o momento certo para negociar a soja, tanto da última safra quanto a que ainda vai ser plantada. Fazer a conta hoje, se é uma conta interessante para ele comprar o insumo dele e é uma conta boa, é um bom momento de se vender, aproveitar antes de que talvez venha uma alta de fertilizante, alguma coisa aí, ele conseguir, quem tiver travado um fertilizante, é uma boa conta para fazer em real hoje. Um novo sistema de cadastro ambiental de propriedades rurais está em funcionamento em Mato Grosso desde o começo de junho. O SINCAR é um sistema gerenciado pelo governo do estado que pretende acelerar os procedimentos de análises ambientais, solucionando pendências que se arrastam há anos. Mato Grosso é pioneiro quando o assunto é o uso de imagens de satélite para a regularização ambiental de propriedades rurais. Mas nos últimos 20 anos, as leis e sistemas passaram por muitas alterações. Em 2009, por exemplo, era exigido do produtor o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, e a LAU, a Licença Ambiental Única. Mas depois disso, foram feitas novas adequações. Constantes mudanças na legislação ambiental e mudanças de sistema do próprio órgão ambiental, ele causa um transtorno sim ao produtor, tanto na parte de captação de recursos financeiros junto aos agentes financeiros, como na própria regularização do seu imóvel rural. Então ele nunca sabe exatamente o que ele tem que cumprir, o que ele tem que ter de documento para estar regularizado na questão ambiental. Então uma hora é o licenciamento ambiental único, que era a nossa antiga LAU.
depois veio o Cadastro Ambiental Rural instituído em 2008 pelo MT Legal, depois veio o CAR, que foi instituído pelo Código Florestal, que é um sistema nacional, e agora nós estamos com um novo sistema, que é o sistema estadual, que é o Cadastro Ambiental Rural, mas retomando com um sistema estadual. Então o produtor ele fica numa constante mudança de sistema e de legislação e ele fica com essa dúvida sempre do que ele tem que cumprir, o que ele já fez, o que ele tem que fazer novamente. No dia 2 de junho, foi regulamentada a lei que institui o SINCAR, o Sistema Mato Grossense de Cadastro Ambiental Rural, que volta para a gestão do Estado. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, todos os dados que estavam no Sistema Nacional migraram para a nova plataforma. Mas, mesmo assim, é preciso que o produtor faça retificações, principalmente porque existem divergências. Todos os CAR que estavam no SICAR foram analisados automaticamente. Então, os erros que os analistas nossos estavam encontrando, já foi automatizada essa análise e foi feito um relatório para o proprietário identificar, olha, o seu CAR está com esse erro, esse erro, esse erro, esse erro. Então, ele já vai corrigir boa parte desses erros. Quando vir para a mão do analista, aqueles erros que ele estava identificando no SICAR, ele não vai ter mais, porque já foi corrigido. No sistema anterior, estavam cadastradas cerca de 113.500 propriedades. E nós chegamos à conclusão que todos os cadastros que estavam no SICAR tinham algum erro de geoprocessamento. Tanto que, desde 2014, quando a SEMA adotou esse sistema, até agora, até o mês de abril, quando a gente parou de usar o sistema, a SEMA só conseguiu analisar 2.500 e só conseguiu validar 100. Mas mesmo esses 100 que foram validados, não é impedido que uma pessoa entre e faça o desenho de um outro imóvel em cima dele. Ou seja, então, esses 100, se você for analisar novamente, provavelmente eles já vão estar reprovados. Outra dúvida dos produtores é quanto à APF, a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural, que substitui temporariamente o licenciamento ambiental. A APF fica em vigência até o dia 31 de agosto, mas já se fala na possibilidade de que a APF seja prorrogada, o que ainda não foi confirmado pela SEMA. Tem a previsão, se até 31 de agosto não acontecer nenhuma mudança nas legislações federais do licenciamento ambiental rural, que está previsto para acontecer algumas alterações, ela será prorrogada até o final do ano, já tem uma previsão para isso. Caso venha acontecer essas mudanças na legislação federal, ela vai ser adaptada a essas mudanças, né, e se transformando nesse documento que venha a ser definido pela essa lei federal. O proprietário de área rural precisa ficar atento aos prazos. Até o dia 2 de setembro, quem já tinha feito o cadastro em sistemas anteriores precisa obrigatoriamente retificar os dados. Para o SINCAR também é exigido o certificado digital. Aproximadamente 30.000 propriedades não possuem registro no CAR e para elas o prazo se estende até o dia 31 de dezembro. Todos os proprietários que já tinham CAR cadastrados no SICAR precisam entrar no SINCAR, localizar o seu cadastro e atualizar as informações já no novo sistema. Essa atualização envolve ali corrigir os erros que já tinham no SICAR e que agora o sistema está mostrando para ele, gera ali um relatório de processamento. Nesse relatório está dizendo para ele tudo o que estava errado no sistema, no CAR dele do SICAR, e ele faz então a retificação e com a sua assinatura eletrônica ele encaminha de novo para a SEMA. Se em 90 dias eles não fizerem essa retificação, o CAR dele muda o status de ativo para suspenso. Esse tipo de análise vai demorar por volta aí de 40 minutos, 1 hora, por CAR. Então se eu tenho aí 20 analistas analisando, a gente vai conseguir analisar por volta aí de 100 CAR por dia, 2.000 por mês. Mas se a gente conseguisse colocar aí uma estrutura boa, com 50, 70 analistas, a gente conseguiria validar todos os CAR no estado num período aí de 2 anos. Então a gente entende que o sistema é um sistema mais completo, realmente, do que o sistema federal. É um sistema que tem, aparentemente, tudo para dar certo, né? Para a gente conseguir realmente ter uma agilidade na parte de inscrição e de análise e até na elaboração do PRA depois, para esses produtores que precisam. Então, nós estamos aguardando ansiosamente que isso realmente dê certo no estado. O MT Rural de hoje fica por aqui.